Boa noite, como estão? Nós vamos adorar ao Senhor nesse momento. Você que está em casa, separe esse tempo para adorar, para glorificar o nome do Senhor. Nós estamos em tempos diferentes, em tempos difíceis, mas que a nossa adoração não mude, que nós continuemos sendo gratos a Deus por tudo que Ele tem feito em nossa vida. Nós vamos ler o versículo aqui, o Salmo 145. Salmo 145, versículo de 1 a 13, diz assim: Eu te exaltarei, meu Deus e meu Rei. Bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e digno de ser louvado. Sua grandeza não tem limite. Uma geração contará a outra a grandiosidade dos teus feitos. Eles anunciarão os teus atos poderosos. Proclamarão o glorioso esplendor da tua majestade e meditarei nas maravilhas que fazes. Anunciarão o poder dos teus feitos temíveis e eu falarei das tuas grandes obras. Comemorarão a tua imensa bondade e celebrarão a tua justiça. O Senhor é misericordioso e compassivo, paciente e transbordante de amor. O Senhor é bom para todos. A sua compaixão alcança todas as criaturas. Rendam-te graças todas as criaturas. Senhor, os teus feitos te bendigam. Eles anunciarão a glória do teu reino e falarão do teu poder, para que todos saibam os teus feitos poderosos e do glorioso esplendor do teu reino. O teu reino é reino eterno. O teu domínio permanece de geração em geração. O Senhor é fiel em todas as suas promessas e é bondoso em tudo que faz. Muitas vezes nós ficamos pensando, e não entendendo o porquê de tudo que está acontecendo ao nosso redor. Não entendemos por que o Senhor nos permitiu passar por isso. Mas nós sabemos que o Senhor, Ele tem o controle de todas as coisas. E que nesse momento sejamos gratos ao Senhor, porque o Senhor tem o controle de todas as coisas. Separe esse momento agora para adorarmos ao Senhor, louvarmos, exaltarmos o seu santo nome. Amém? Sobre as montanhas e o pôr do sol.
Amém, boa noite. Boa noite para você que está em casa, né? Bom dia, boa tarde, dependendo da hora que você vai assistir. Embora tenhamos algumas dificuldades para nos reunir nesses dias, mas nós cremos em Deus que através desse meio, pelo menos, a gente pode estar um pouco mais perto, se edificar e também crescer um pouco mais juntos. Nós, há alguns domingos atrás, começamos uma nova série baseada no livro de Gálatas. Nós vamos dar continuidade a ela. Você separa esse tempo para que a gente, de fato, ouça a palavra do Senhor, cresça, seja edificado, como se você estivesse aqui na nossa igreja. A gente sabe que, por um tempo, a gente vai passar por isso e logo em breve estaremos juntos novamente. Então, eu queria que você abrisse comigo lá na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 1, no verso de número 10, né? Nós vamos ler até o verso 24 e você pode acompanhar comigo. Nós vamos meditar um pouco nessa palavra. Nós já começamos a série, né? Vimos até o verso 9 do capítulo 1. Nós vamos estudar todo o livro de Gálatas e essa série tem o nome que demos, Centrados no Evangelho. Então, se você encontrou aí, nós vamos ler. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, verso de número 10. Nós vamos ler até o verso 24. Diz assim: acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não o recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado. Ao contrário, eu o recebi de Jesus Cristo por revelação. Vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo, como perseguia com violência
a igreja de Deus, procurando destruí-la. No judaísmo, eu superava a maioria dos judeus da minha idade e era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim, para que eu o anunciasse entre os gentios. Não consultei pessoa alguma. Tampouco subi a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim, mas de imediato parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois de 3 anos, subi a Jerusalém para conhecer Pedro pessoalmente e estive com ele 15 dias. Não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Quanto ao que escrevo a vocês, afirmo diante de Deus que não minto. A seguir, fui para as regiões da Síria e da Cilícia. E eu não era pessoalmente conhecido pelas igrejas da Judéia que estão em Cristo. Apenas ouviam dizer: aquele que antes nos perseguia, agora está anunciando a fé que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus por minha causa. Vamos orar? Senhor, nós oramos e colocamos diante do Senhor, por mais que seja através de um meio que nós não estamos acostumados, mas nós oramos para que a Tua palavra, ó Deus, seja anunciada, para que o Teu Evangelho, ó Deus, seja colocado nos nossos corações através da pregação, para que nós possamos ouvir a Tua voz. Nós oramos para que o Senhor, de fato, fale conosco, ó Pai. Mesmo em um novo instrumento, nós cremos, ó Deus, que a Tua palavra é verdadeira, a Tua palavra é eficaz. Por isso, fala conosco nessa noite, ó Deus, edifica a Tua igreja, edifica as nossas vidas. Esse é o nosso desejo nessa noite, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Alguns domingos atrás, então, nós começamos essa série, né? A série que nós denominamos Centrados no Evangelho, essa série que é baseada em toda a carta de Paulo aos Gálatas. Nós vamos olhar, né, de maneira muito profunda o que de fato Paulo anuncia aos Gálatas sobre uma vida centrada no Evangelho. E nós temos visto por aí que nós estamos num tempo de muitas verdades, né, de muitas verdades sendo contadas por aí, e eu e você devemos nos reportar a essa única verdade, a verdade do Evangelho, a verdade que nós já conhecemos. Sem dúvida, se eu e você não conhecermos a verdade, nós seremos facilmente enganados por qualquer coisa que as pessoas digam ser a verdade. Então, quero recapitular um pouco com você o que nós vimos no primeiro domingo dessa série, na primeira mensagem dessa série. Essa epístola que Paulo dirige, ele não envia apenas a uma igreja, né? Ele envia, como algumas de outras cartas suas, mas ele envia para toda essa província, né, conhecida como Galácia. E é muito provável que esses Gálatas tenham se convertido pelo ministério, ou então tenham de alguma maneira sido fortalecidos pelos ensinos de Paulo, né? Se você conhece um pouco o livro de Atos, você vai ver Paulo viajando por toda a região ali da Galácia, pregando, ensinando. Portanto, o que vimos no primeiro domingo, Paulo, no início da carta, se apresenta e começa ali uma batalha, né, pela verdade do Evangelho, pela verdade que estava sendo deturpada pelos falsos mestres, e ele começa com um tom um pouco acima do normal, né, para quem já estudou algumas palavras de Paulo, mas ele fica abismado como aquelas pessoas estão passando da verdade, como que aquelas pessoas estão aceitando uma outra verdade que se una ao Evangelho. E é exatamente isso que nós precisamos compreender, né? Que nós precisamos conhecer essa verdade. Então, logo após a partida de Paulo ali da região da Galácia, não demorou muito que tal coisa acontecesse, né? Que falsos ensinos estivessem infiltrando-se na igreja, no coração também das pessoas. Eles afirmavam que era necessário associar alguma coisa a mais com a fé em Cristo, ou seja, somente crer em Cristo não era suficiente, eles deviam fazer alguma coisa a mais, como por exemplo, o cumprimento da lei, ou então a observância de algum ritual cerimonial, né? Isso sim, unido ao Evangelho, unido à fé em Cristo, isso sim traria a certeza da salvação para aquelas pessoas. E para que esses falsos mestres fossem ouvidos, eles estavam ali denegrindo, né? Tentando denegrir a imagem do apóstolo Paulo, tentando diminuir a sua importância. Portanto, quando Paulo escreve essa carta, enviando a toda a província, ele queria fortalecer pessoas que estavam talvez caindo na sua fé e também trazer pessoas de volta à verdade, né? Ou seja, restaurar aqueles que tinham sido pervertidos, solidificar, porventura, se algum cristão ali na Galácia tivesse indeciso, e firmar de vez aqueles que tivessem permanecido, tivessem mantido a sua integridade cristã. E veja, no início da carta, né, logo no início do capítulo 1, o que nós vimos no primeiro domingo, talvez o que mais chame a atenção seja esse tom usado por Paulo, né? Ele está meio surpreso e ao mesmo tempo meio indignado, né, admirado
Porque aquelas pessoas, aqueles cristãos recém-convertidos, estão se deixando se levar por um evangelho, como Paulo diz, que não é o evangelho de fato. E estão se expondo a esse enorme perigo. E Paulo, ao mesmo tempo, está furioso com aqueles que estão desencaminhando os novos convertidos na igreja, ou seja, pervertendo a mensagem do evangelho. E Paulo, no início do livro, nos afirma algo que é uma verdade, que eu e você precisamos atentar bem. Qualquer um, seja um anjo, né? Seja um ser celestial, seja um grande líder, seja um grande comunicador, qualquer um que apresente um outro evangelho, seja ele maldito, seja ele considerado para destruição, é o que Paulo diz no início da carta. E Paulo também aqui está um pouco, sem dúvida, triste e preocupado com os próprios cristãos da Galácia, né? Aqueles que ele adverte que eles estão se desviando daquilo que Deus chamou, quando eles estão olhando para uma nova verdade, olhando para um novo evangelho, que na verdade não é o evangelho, que nós precisamos compreender e atentar para isso, né, que de fato Jesus é suficiente nas nossas vidas. Eu e você não precisamos de mais nada e é somente em Cristo que repousa a nossa salvação. Por isso que é importante, irmãos, que eu e você saibamos dessa verdade, para que a gente saiba onde recorrer. O que nós precisamos é ir até Jesus. Nele está a cura para o mal que assola o homem. Portanto, qualquer coisa, qualquer indicativo, qualquer mandamento, qualquer lei, qualquer regra que se una à verdade do Evangelho, o Evangelho está deturpado. E o que nós temos não é mais um evangelho, mas talvez uma filosofia de qualquer outra pessoa. Então, depois desse início que Paulo está um pouco entristecido, zangado, falando das questões que estavam acontecendo, Paulo parte para uma nova etapa, que é o versículo 10 que nós lemos, né, o 10 em diante. Depois desse início, Paulo parte para compartilhar, né, um pequeno testemunho, é o que nós vimos aqui do versículo 10 em diante. Ele compartilha um testemunho porque esses falsos mestres, como eu já te disse, eles estavam tentando denegrir a imagem do apóstolo Paulo, ou seja, enfraquecer a imagem do apóstolo Paulo para também denegrir a sua mensagem. E aí um caminho mais aberto para que os falsos ensinos aparecessem. E o que Paulo deseja é que o seu testemunho de fato aponte para Deus. O Deus que aponta essa graça surpreendente. É o que nós vamos falar hoje. A surpreendente graça de Deus. É isso que Paulo fala nesse texto que nós lemos. Portanto, eu quero novamente reler com você do verso 10, capítulo 1 de Gálatas. Ele diz: acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens, perdão. Se ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado. Ao contrário, eu recebi de Jesus Cristo por revelação. Ele começa a anunciar o seu testemunho para que as pessoas não fossem enganadas acerca da sua real imagem. Veja, Paulo apresenta aqui os seus contra-argumentos por conta daquilo que os falsos mestres estavam ensinando. Ele conta aqui como que ele se tornou seguidor de Jesus, como que Paulo se tornou de fato um cristão convertido. Ele combate a ideia que os falsos mestres anunciavam de que a sua mensagem do evangelho chegou por meio de uma reflexão, por meio de um raciocínio, por meio de um pensamento próprio, por meio de alguém que lhe ensinou. Mas Paulo afirma que antes da sua conversão, ele era, de fato, violentamente hostil à igreja. O verso 13 nos diz que ele queria destruir a igreja. Olha o que ele diz no verso 13. Vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo, ou seja, antes de me converter a Cristo, como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. Portanto, esse Paulo, que teve um encontro com Cristo, que Cristo o encontrou, antes de se tornar cristão, se opunha a Cristo com muita intensidade. E a conversão de Paulo é a forte evidência de que ele se converteu por meio dessa revelação direta. Você sabe o que aconteceu no caminho de Damasco? Jesus foi ao encontro de Paulo. Portanto, o que Paulo está fazendo aqui é enfraquecer a afirmação dos falsos mestres a seu respeito, de que a sua mensagem do evangelho era derivada de outros, era derivada de terceiros.
Os falsos mestres, para que os seus falsos ensinos fossem, de fato, fossem críveis, né? Fossem ouvidos, eles afirmaram o seguinte: olha, Paulo foi lá treinado em Jerusalém, Paulo ouviu a mensagem do Evangelho lá e está repassando para vocês. Portanto, o que Paulo está fazendo é o que nós também estamos fazendo. Nós também fomos treinados em Jerusalém e podemos aqui anunciar a mesma mensagem, ou seja, a nossa mensagem ela é digna de toda aceitação. No entanto, Paulo está nos afirmando que ele recebe essa mensagem, que ele recebe a mensagem do Evangelho, a reflexão do Evangelho, diretamente de Jesus. E no meio dos seus contra-argumentos, Paulo afirma que a sua mensagem estava de acordo com a mensagem de outros apóstolos, que esses também tinham recebido de Deus, como Pedro e Tiago, como as igrejas da Judéia. Portanto, o que Paulo estava ensinando como precursor da mensagem do Evangelho, né, como aquele que estava anunciando a mensagem do Evangelho de Cristo, não veio por outra pessoa a não ser por uma revelação de Deus. Portanto, o testemunho de Paulo, quero que você entenda esse início, ele não serve apenas para que Paulo estabeleça a sua autoridade como mestre do Evangelho, como apóstolo do Senhor, mas também mostrar que o Evangelho da graça estava sustentando Paulo em toda a sua vida cristã. E é isso que essa surpreendente graça de Deus faz, nos sustenta em cada passo da nossa vida cristã. Essa carta aos Gálatas que nós estamos estudando, ela é riquíssima, e ela vai nos mostrar isso por várias vezes, de que a graça de Deus é quem sustenta os nossos passos. E Paulo nos orienta a fazer o mesmo, ou seja, que a graça também sustente a nossa vida, que a graça do Senhor também sustente os nossos pensamentos, o nosso testemunho, o nosso ensino, a nossa pregação, a nossa vida diária. E para anunciar essa surpreendente graça, Paulo conta o seu testemunho para mostrar a todos quem de fato ele era. Veja novamente o verso 13 comigo, por favor. Gálatas capítulo 1, verso 13 diz assim: vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo, como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. No judaísmo, ou seja, quando eu era somente um cumpridor da lei, eu superava a maioria dos judeus da minha idade e era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Portanto, nesse relato, Paulo mostra quem ele era. E meus irmãos, minhas irmãs, uma das grandes obras da graça do Senhor é nos mostrar quem nós somos. Paulo foi um homem que fez coisas terríveis. Perseguia violentamente a igreja de Deus, tentando destruí-la, como ele mesmo afirma aqui. Quando Jesus o encontrou na estrada de Damasco, ele já tinha matado muita gente inocente, estava a caminho de prender e encarcerar tantas outras, cometendo essas atrocidades, crendo que poderia agradar a Deus, eliminando aqueles que ele achava que eram infiéis. Paulo também era responsável e poderia se orgulhar dos seus feitos religiosos. Passou anos buscando viver de acordo com as tradições, com os costumes judaicos. O verso 14 ele nos diz que da sua geração, aqueles da sua geração, ele ultrapassou a todos. Contudo, o que Paulo está querendo nos dizer é que nada disso lhe permitiu acertar-se com Deus, nada disso lhe permitiu pagar ou quitar a sua dívida com Cristo. E agora alguns cristãos da Galácia estavam sendo incentivados a se tornarem guardiões de todas essas leis, sejam cerimoniais ou rituais. E Paulo está dizendo: vocês não sabem quem eu era, vocês não lembram como eu vivia, vocês estão sendo incentivados a guardar todas essas leis, a viver debaixo dos rituais de Moisés, relacionado a alimentos, relacionado a roupas, em detrimento do Evangelho poderoso da graça de Cristo. Eu vivi assim e nada disso me permitiu me acertar com Deus. O que Paulo quer nos dizer no seu relato é: olha, eu também já fiz isso. Sobre o que esses falsos mestres estão tentando ensinar, tentando unir os ensinamentos da lei ao ensino do Evangelho de Cristo, eu já fiz tudo isso, eu conheço sobre esse assunto. E ele está querendo dizer para aquele povo e nos dizer nesse dia, nessa noite: vocês não podem acreditar que vocês vão se tornar aceitáveis a Deus
Vocês não vão se tornar aceitáveis a Deus seguindo códigos morais, seguindo códigos éticos, códigos culturais, simplesmente seguindo códigos de conduta de maneira zelosa, de maneira detalhada. Isso não fará de vocês pessoas aceitas por Deus. Porque ele está dizendo, olha, antes da conversão, eu era esse cumpridor de regras religiosas. O que Paulo quer nos ensinar, nos demonstrar e ficar bem claro no nosso coração, é que o cristianismo não se trata de um código de conduta, de um código moral. Obviamente que a salvação de Cristo transforma as nossas vidas, muda a maneira que nós vivemos, muda a maneira que nós agimos, muda a maneira que nós pensamos, mas o cristianismo não se trata de um conjunto de regras, nem de um código moral. E eu quero dizer para você que um código moral não tem poder para nos salvar. Porque é exatamente essa estrutura de vida que nós estávamos vivendo. Estávamos perdidos, carentes de salvação, mortos dos nossos delitos, mortos dos nossos pecados. Estávamos nos afogando e não adiantava um código de conduta ou um código moral. E é então que nós conhecemos a graça do Senhor, o favor imerecido, o favor gratuito de Deus operando de maneira poderosa na mente e no coração para transformar as nossas vidas. Paulo está se colocando como exemplo, e ele é um exemplo de que a salvação é só pela graça e não mediante o nosso desempenho moral, não mediante o nosso desempenho religioso. Porque Paulo era alguém que tinha um alto desempenho religioso, era alguém moralmente correto, no entanto seus pecados eram graves, e ele só foi de fato salvo quando foi convidado para participar da graça de Deus. E eu e você recebemos esse convite, assim como aqueles cristãos lá da província da Galácia. E mesmo com o convite, com esse majestoso convite da graça, eles estavam se apegando a coisas passageiras. Muitos são aqueles que, com o convite da graça à sua disposição, procuram unir o Evangelho a outras coisas. Tendo eu e você acesso à revelação do Evangelho, à graça do Senhor. Mas há muitas pessoas que não se satisfazem apenas com Cristo. Elas querem um modelo de prosperidade, elas vão atrás de um modelo que possa salvar a sua vida momentaneamente. Querem uma igreja moderna, uma igreja que anuncie a moda do momento, vão atrás da prosperidade a qualquer custo, da cura sem nenhum propósito, de uma espiritualidade divorciada da vida. Como eu e você estamos vivendo? Debaixo da surpreendente graça, ou também andamos à procura desses artifícios na nossa vida pessoal? Será que você pode responder isso no seu coração? Nós cremos totalmente no Evangelho, com todo o nosso coração, com toda a nossa força, ou de vez em quando a gente gosta de uma mandinga gospel, de uma mandinga evangélica, de um pastor que é mais performático, de um caminho que dizem que é vitorioso, mas é um caminho isento de obediência. Será que estamos também à procura de uma bênção maior do que a nossa salvação? De um Cristo que existe apenas para realizar os nossos desejos e não para ser o nosso Salvador? Olhe para a experiência de Paulo, porque ela nos prova de modo vívido que o Evangelho não é mera religião. Você precisa se conscientizar. Por isso que para nós é tranquilo quando a igreja talvez é impedida de abrir, ou talvez estamos fazendo como hoje, respeitando, seguindo os esforços da cidade, para que a gente diminua de alguma maneira a transmissão desse vírus. Mas a gente sabe que a igreja não fecha. Ela está acontecendo agora, dentro da sua casa. E embora a igreja que seja a reunião dos santos, a edificação que o Senhor está fazendo agora está acontecendo também no seu coração, mas você precisa se conscientizar que as nossas atividades aqui, elas não estão concentradas em formalizar uma religião.
O nosso desejo não é que você seja uma pessoa agora que se parece com todos que estão aqui e siga uma religião. O que nós estamos fazendo aqui é muito mais grave, muito mais grave. Nós estamos falando sobre Cristo, sobre Jesus Cristo, sobre o Deus que chocou a humanidade com essa imensa prova de amor. Essa graça e esse amor foram direcionados a você. Ninguém é tão bom que não precise da graça de Deus. Ninguém é tão bom que não precise da graça do Evangelho. Do contrário também, ninguém é tão ruim que não possa recebê-la. Paulo era profundamente religioso, mas ele precisava do Evangelho. Eu e você precisamos do Evangelho. Você precisa do Evangelho. É só Ele que nos concede libertação total. Portanto, Paulo disse, veja quem eu era. Olhem para quem eu era a respeito dessa surpreendente graça. E depois Paulo segue o seu relato para nos dizer o que Deus está fazendo. Ao olhar para trás, Paulo consegue reconhecer que a graça de Deus está agindo na sua vida. Tudo que aconteceu no passado de Paulo contribuiu para o seu presente. Deus trabalhou o tempo todo na vida de Paulo para usá-lo extremamente no estabelecimento dessa fé que ele se opusera há tempos atrás. Ainda depois da sua conversão, toda a lista de sofrimentos de Paulo contribuíram também para a propagação do Evangelho. A maioria das cartas de Paulo foram escritas da prisão. Até a prisão, que seria um motivo de derrota, de vergonha, de fracasso, Deus estava no controle, dirigindo a história da pregação do Evangelho na época de Paulo. Portanto, o que nós podemos entender com essa surpreendente graça? Veja, Deus está no controle das nossas histórias. Até o que pode parecer aparentemente uma desgraça, até aquilo que aparenta ser uma derrota, um fracasso. Eu quero convidar você, e você pode se lembrar, você pode continuar confiando no Deus do Evangelho, que atua e sempre atuou por meio da sua graça, nos amando incondicionalmente em todas as situações. Foi assim na vida de Paulo. Esse é um tema presente em toda a Bíblia. Veja José, rejeitado por seus irmãos que tentaram matá-lo, acabaram por vendê-lo como um escravo. Aparentemente a vida de José estava perdida, as circunstâncias da vida o engoliriam. Porém, nós bem sabemos que todas essas coisas foram instrumentos de Deus para estabelecer José como libertador do Egito. Inclusive, tendo sucesso numa terra inimiga, que ninguém poderia pisar. Reinou onde foi enviado como escravo. Será que isso é sorte? Será que é o evangelho triunfalista? É evidente que não. Desde José é o evangelho, é a graça de Deus que derrama a sua poderosa, a sua surpreendente graça, nos concedendo libertação e dirigindo as nossas vidas. Creia que a graça de Deus está dirigindo a sua vida. Por mais que os dias atuais sejam difíceis, nós podemos continuar firmes na sua graça em todos os momentos. E no final de tudo ficará claro que toda e qualquer oposição a Deus só serviu e só servirá para confirmar e concretizar os planos de Deus. Portanto, o que você precisa entender nessa passagem que estamos abordando hoje? O Evangelho muda quem nós somos, nos dá um novo par de óculos, através dos quais podemos rever a nossa própria vida e enxergar que Deus está nos preparando, Deus está nos moldando, inclusive por meio dos nossos próprios fracassos, por meio dos nossos pecados, para então nós nos tornarmos vasos da sua graça pelo mundo. E por que tudo isso? Porque Deus escolheu e preparou o caminho de Paulo. Não foi por conta da sabedoria de Paulo, não foi por conta da sua religiosidade, mas sim por pura graça e amor.
Se você puder, veja comigo em Deuteronômio, capítulo 7, no verso também de número 7. Deuteronômio, capítulo 7, verso 7, diz assim: O Senhor não se afeiçoou a vocês, nem os escolheu por serem mais numerosos do que os outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos. Mas foi porque o Senhor os amou, e por causa do juramento que fez aos seus antepassados. Por isso, ele os tirou com mão poderosa e os redimiu da terra da escravidão, do poder do faraó, rei do Egito. Deus não nos ama porque nós somos úteis para Ele. Ele nos ama pelo simples fato que o seu nome é amor. Ele nos ama pelo simples fato que Ele nos ama. Esse é de maneira muito clara, esse é o único tipo de amor que eu e você podemos estar seguros. É o único amor que nós não temos como perdê-lo. E o nome disso é graça. Portanto, Paulo apresentou quem ele era, o que Deus estava fazendo e também o que Deus está fazendo hoje, na minha e na sua vida. O Deus da graça salva pecadores como Paulo, como eu e como você. É Ele quem revela o seu Filho em nós. E a graça de Deus não se conclui apenas na nossa salvação eterna. A graça continuou a operar em Paulo e por meio de Paulo. No verso 16, lá do capítulo 1 de Gálatas, nós lemos que Paulo dizendo: Deus se agradou em revelar seu Filho em mim para que eu o pregasse. Paulo teve um encontro pessoal com Jesus e nada mais foi como antes. Deus revelou Cristo a Paulo, de modo que depois ele pudesse revelar Cristo por meio de Paulo. E assim também é conosco. Deus revela o seu Filho aos nossos corações, para que a partir de então ele possa revelar Cristo através de nós. Esse é o serviço do reino. Jesus nos é apresentado, agora nós apresentamos a Cristo a outros, seja através da nossa fala, seja através de quem nós somos, seja através de como nós vivemos. E o que nós estamos olhando aqui nesse primeiro capítulo de Gálatas apenas, já nos mostra uma diferença crítica, uma grande diferença entre uma simples pessoa religiosa e uma pessoa de boa moral e um cristão. Aqui é uma grande diferença entre um religioso, entre um moralista e, de fato, um cristão. O cristão tem mais do que uma crença intelectual em Cristo. Um cristão é aquele que também estabelece um relacionamento pessoal com Ele. O cristão sabe que esse relacionamento com Jesus não lhe é dado com o intuito exclusivo do seu conforto, da sua alegria pessoal, da sua satisfação. O cristão sabe que tem responsabilidade de revelar a Cristo, de revelar Cristo a outros por meio de quem Ele é, por meio do que Ele faz, por meio do que Ele diz. Será que eu e você somos esse tipo de cristão? Que estamos revelando a Cristo por meio daquilo que nós somos, por meio daquilo que nós fazemos, por meio daquilo que nós falamos? Veja, vemos aqui no caminho de Paulo, né? Tem um trecho que ele diz que tinha alguns momentos a sós com Deus, né? Verso 17 e 18, ele afirma que passou 13 anos na Arábia, onde certamente ele teve muitos momentos a sós com Deus. E nós estamos vivendo uma época que é enfatizado a atividade religiosa, né? A realização religiosa. E isso tudo é muito ativismo em detrimento da reflexão, em detrimento do estudo, em detrimento da contemplação acerca das coisas que Deus criou, acerca das coisas que Deus faz. Porque parece que as pessoas estão na igreja perdidas e estão o tempo todo esperando um novo programa, esperando uma atividade nova, algo novo que aconteça, né? Acabam jogando na igreja uma responsabilidade de sempre inventar alguma coisa. Ah, não, precisamos inventar alguma coisa para que as pessoas se animem, para que as pessoas estejam presentes, para que elas não frequentem outras igrejas, para que elas não procurem outros programas. Se está faltando novidade na sua vida, é porque você não está se relacionando com Deus.
Paulo tinha esses momentos a sós com Deus. Não é de uma invenção que a igreja precisa, né? Um novo programa que a igreja precisa para que as pessoas sejam animadas. Porque a igreja tem a notícia mais animadora do mundo, que é a notícia do Evangelho. Nada pode animar mais você do que isso. Você não pode esperar uma bênção maior do que a sua salvação. A boa notícia de que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A vida cristã, obviamente, não é uma vida solitária, mas você precisa de tempos a sós com Deus, é claro. Paulo também trabalhou em união com outros apóstolos. Obviamente nós temos essa responsabilidade. Nós também devemos estar profundamente enraizados em comunidades de fé, em comunidades eclesiásticas, ou seja, as igrejas. Alguns têm o hábito de pegar o que necessita aqui, ali, acolá, sem jamais estar enxertado, sem jamais estar presente numa comunidade cristã, coesa, composta de outros crentes. Gente que procura uma coisa boa nessa igreja, uma coisa em outra, uma coisa ali, uma coisa lá. Vai por aí, né? Vai pelas igrejas catando tudo que precisa. Você precisa de uma só igreja bíblica. Criar raiz em uma comunidade. Essa vida cristã enraizada no relacionamento com Deus por meio de Cristo. Quando nós mantemos essa comunhão, servindo a outros, é o que nos leva à adoção a Deus, que nos leva a esse sentimento de paternidade do Senhor. Por isso, essa surpreendente graça, ela também nos transforma. E o que Paulo quer nos mostrar, né? Que essa graça não somente nos alcança, não somente nos salva, mas ela também nos transforma hoje. Por isso Paulo diz que ele não procurava agradar a homens. Paulo não está dizendo que ele vivia alheio às pessoas, sem se importar com o que as pessoas pensam, sem se importar com o seu testemunho a outras pessoas. Não é isso que ele está dizendo. Paulo está dizendo que ele praticava aquilo que era certo, sem se preocupar com a opinião das pessoas. Praticava o que a Bíblia orienta, sem se preocupar se haveria prejuízos ou benefícios. O que Paulo está nos orientando ao falar sobre isso é que nós devemos continuar no Evangelho, mesmo que todos estejam fazendo o contrário. Mesmo que todos estejam indo em outra direção, nós precisamos continuar firmes no Evangelho. Ou seja, olha, eu fico assustado, como diz Paulo, eu fico assustado que vocês estejam passando para outra verdade, abandonando o verdadeiro Evangelho que eu anunciei a vocês, o que Paulo disse. Eles estão apresentando novidades a vocês. Eles vão querer colocar alguns ingredientes no Evangelho. E Paulo está dizendo, continuem firmes nesse Evangelho da surpreendente graça de Deus que pode transformar a vida de vocês. E o que Paulo está dizendo quando diz que não procura agradar a homens é que a verdade do Evangelho destrói a necessidade de temermos o homem. Nós não tememos mais os homens, nós agora tememos a Deus e buscamos apenas o seu favor. É isso que nós descobrimos no Evangelho, que confiar em Cristo produz esse favor, essa aprovação total e plena em Deus. Deus se agrada de nós por conta de Cristo. Essa aprovação divina em Cristo Jesus nos liberta. E nos liberta para vivermos da maneira que Deus aprova, em resposta a esse Deus que nos santifica, que nos ama, que envia o seu Filho. Essa aprovação divina é que nos liberta para vivermos de maneira conscientes e obedientes à palavra de Deus. Imagine a figura de um pai que está lá assistindo o seu filho num jogo de futebol, por exemplo, jogando lá, né? O filho está lá jogando e o pai está lá sentado no banco. Aquele pai ama aquele filho, independente do que ele faça na partida. E ele está ali, torcendo por ele. Aquele pai ama o seu filho plena e completamente. Mas imagine que esse pai, que deu várias instruções, durante a partida esse filho esquece as suas instruções, comete talvez um erro ali. E o que vai acontecer quando acabar o jogo? Nada vai mudar.
Aquele pai continuará amando seu filho. Aquele pai o orientará, o disciplinará, o aconselhará. Mas aquele filho não está ali naquela partida, disputando uma partida para que o seu pai o ame mais. Ele tem o amor do pai assegurado, independente do seu desempenho. Tenho certeza que você não ama menos o seu filho quando descobriu que ele tirou uma nota ruim no colégio. Você não passa a amá-lo menos. Ele tem o seu amor, ele pode contar com o seu amor. E é óbvio que nós, como esses filhos, que contamos com o amor de Deus, estamos lá naquela partida e queremos obedecer às instruções do nosso pai. Mas nós obedecemos às suas palavras não para conquistar o seu amor, porque nós temos certeza que somos amados pelo nosso pai, por Deus. Quando aquele filho está lá naquela partida de futebol e ele faz uma boa jogada, ele faz por seu pai, ele faz por gratidão, ele faz para agradá-lo, por tudo que o pai já fez. Assim o cristão anseia, deseja obedecer a Deus, mas não por si mesmo. O cristão não deseja obedecer a Deus para que ele seja salvo. O cristão não deseja obedecer a Deus para que Deus o ame, derrame amor sobre a sua vida. O cristão anseia e deve ansiar obedecer a Deus por gratidão, sabendo que ele tem o amor do Pai assegurado, a salvação garantida em Cristo Jesus. E é por isso que Paulo vive como um servo de Cristo. Por isso que nós devemos viver da maneira que Deus aprova. Não para sermos amados, mas porque Deus nos ama. O Evangelho é ao mesmo tempo essa certeza e uma motivação poderosa para vivermos vivermos em obediência total a Deus. Não vivemos como Deus quer a fim de nos tornarmos seus filhos, mas em sinal de gratidão por já sermos seus filhos. Por isso que Paulo nesse texto compartilha seu testemunho, e ele faz isso por acreditar que de alguma maneira isso vai ajudar os seus ouvintes a terem um encontro com Cristo e os encorajarem a não deixarem o Evangelho. Paulo nos faz entender que o cristianismo é um apelo. O cristianismo é um apelo para que eu e você levemos a nossa vida inteira, a nossa mente e o nosso coração a Cristo. Para vivermos de fato centrados no Evangelho. E viver centrado no Evangelho é quando tudo que nós fazemos e somos passa pelo crivo de Cristo. Portanto, Paulo usa do seu testemunho para apresentar a verdade do Evangelho. Não faz um testemunho para demonstrar a sua grande, a sua incrível história de vida. Há testemunhos por aí que ofuscam a Cristo, que ofuscam o Evangelho. Mas Paulo deixa bem claro que esse é o Evangelho da graça. A graça que transformou Paulo. A graça que tem poder de nos transformar. Para transformar a nossa vida e a vida de outros a partir da nossa. Para vivermos da maneira que agrada a Deus. Alcançando libertação total. Libertação essa somente pelo Evangelho. Vivendo nele, para ele, centrados de fato no Evangelho de Cristo. Eu espero que você ouça essa mensagem. Se necessário, ouça mais uma vez. Mas que você não se esqueça da verdade do Evangelho que eu e você não precisamos perder. Não podemos perder. Não podemos nos desgarrar. E num tempo de muitas verdades sendo contadas por aí, faz-se necessário nos apegarmos à verdade de Cristo. Amém? Quero orar com você. Senhor, nós oramos a Ti, ó Deus. Primeiro em sinal de gratidão pela graça que foi anunciada às nossas vidas, ó Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Teu Evangelho iluminou a nossa mente, o nosso coração. Não nos permita, ó Deus, que vivamos por aí procurando outras coisas para unir ao Teu Evangelho, ó Pai. Tenha misericórdia de nós, ó Deus. Perdoa-nos, ó Deus, quando acreditamos que o Teu Evangelho, que a Tua graça não é suficiente, Senhor. Faz-nos entender que essa graça que transformou Paulo também está transformando as nossas vidas, ó Deus. E usa-nos
para que o teu nome seja anunciado através de nós. Obrigado, Pai, pela tua surpreendente graça aos nossos corações. Nós oramos assim, em nome de Jesus, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Quero agradecer você por ter assistido até aqui, né? Eu espero que você seja edificado. Nós sabemos que hoje e no próximo domingo nós também faremos dessa maneira a nossa transmissão. Não é um tempo que a gente espera que edifique você, edifique o seu coração, né? Para que a gente não fique tão longe. De alguma maneira a igreja chegue até você, a palavra do Senhor chegue até a sua vida. Nós mantemos a nossa reunião online de quarta-feira às 19 horas, você pode participar. E no próximo domingo, esse mesmo horário, às 19 horas, nós vamos estar aqui de volta, celebrando o Senhor e continuando a nossa série para que você também seja abençoado aí na sua casa, tá certo? Que Deus te abençoe, que Deus guarde você, guarde a sua família, que você se cuide. Nós oramos para que a bênção de Deus seja com você. Amém? Bom final de domingo para você, que Deus te abençoe, uma boa semana, em nome de Jesus. Amém.